Abra sua Bíblia, vamos ler João 19. Estamos estudando a palavra do Senhor e estamos estudando o Evangelho de João na perspectiva do discipulado, da perspectiva dos ensinos de Cristo Jesus, para que coloquemos esses ensinos em nossas vidas, em nosso cotidiano e em nosso viver. Quero convidar você a ler do verso 1 até o verso 27. Vamos ler o texto. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis um homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei e opõe-se a César? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas eles gritavam: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. E ali o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa para pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrito em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram
uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras. Salmo 22, 18. Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos nos reunir nesta noite para te louvar, para te adorar e para te exaltar. Nesta hora, ó Deus, em que lemos a tua palavra e que agora, ó Deus, vamos explaná-la, nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha conduzir nossas mentes e corações a compreender o propósito de nossas vidas, o propósito, ó Deus, do teu querer para as nossas vidas nesses dias. Que nada, ó Deus, venha impedir a nossa compreensão da tua palavra. Que nada venha impedir, ó Deus, a obra que tu desejas realizar em cada vida nesta hora. Realiza, ó Santo Espírito, esta obra que o Senhor pode fazer, que é aplicar a tua palavra a cada necessidade. Por mais que queiramos, ó Deus, esta é uma obra misteriosa que só o Senhor pode realizar. E por isso nos colocamos humildemente em tua presença e pedimos a tua direção no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jesus nos ensina, na sua crucificação, lições que são poderosas para a vida humana. Ele nos ensina o poder de uma entrega verdadeira. E esse poder dessa entrega de Jesus, a crucificação, como nós lemos no texto da abertura, foi uma escolha voluntária, foi uma escolha do próprio Senhor Jesus Cristo em se entregar, em morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa semana em que vamos celebrar a Reforma Protestante, devemos nos lembrar dos 5 princípios da Reforma nesta noite. Sola gratia, somos salvos pela graça. Sola fide, só a fé em Cristo Jesus. Solus Christus, só Jesus Cristo é o nosso Redentor e Salvador. Sola Escritura, só seguimos os ensinos da Sagrada Escritura. Só lhe deu glória, só a Deus toda a glória. Esses 5 princípios nortearam o coração de Martinho Lutero a compreender a obra redentora de Cristo Jesus e a compreender a sua entrega total e suprema ao Deus, ao propósito de Deus. Como uma lição extremamente profunda e a mais difícil, fica então o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo que eu e você precisamos seguir. O texto lá de Filipenses capítulo 2 diz: seja a mesma atitude de vocês, igual ao do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a atitude? Saiu da sua zona de conforto, abriu mão de todas as coisas para viver a obra redentora de Deus neste mundo em prol dos pecadores. Ele abriu mão de si, abriu mão de seu tempo, abriu mão das coisas que ele tinha para viver e se entregar em nosso lugar, em nosso favor, na cruz do Calvário. Então nós vemos nesta noite, e nós precisamos refletir sobre isso, porque nós
ao conhecer Cristo Jesus, muitos de nós não conheceram de fato a obra redentora e se entregaram não a Jesus Cristo, o Senhor, mas se entregaram simplesmente àquele que lhe dá um passaporte gratuito para o céu. E isso não é a salvação redentora em Cristo Jesus, porque Ele de fato morreu, e o que Ele de fato diz aos seus discípulos, e nós vimos isso quando estudamos o capítulo 13, 14, 15, 16, quando Ele diz aos seus discípulos, e Ele afirma nesses capítulos aqui de João, Ele diz: o que aprendeste de mim, transmita. Nós vamos ver no último capítulo, novamente Jesus vai falar essa expressão com Pedro. Mas nesta noite eu gostaria que você entendesse, a obra redentora de Cristo Jesus, para ser de fato uma obra redentora na sua vida, precisa produzir uma mudança de vida, precisa produzir um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a obra redentora de Deus, com a missão de Deus. Jesus veio cumprir a missão de Deus, a missio Dei. Ele veio cumprir o propósito de Deus. Lá em João 14, ele diz para nós que nós devemos fazer a vontade do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu e você, muitas das vezes, nós aceitamos um evangelho que é só, aceita Jesus e você vai para o céu. E esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele vai te levar a viver como Cristo viveu. No início desse ano, eu preguei sobre alguns livros muito importantes da literatura cristã. E um dos livros que eu preguei foi sobre Em Seus Passos, o que faria Jesus. E esse livro realmente produziu e tem produzido ainda um efeito poderoso na vida de muitos cristãos, porque ele nos leva realmente a compreender isso, que a nossa vida agora, quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu vivo não mais eu. Eu olhei para aquela cruz e entendi que Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados, e agora quando eu olho para esta cruz eu digo, agora não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, amém? Então falem isso comigo, agora não mais eu, mas é Cristo que eu vivo e viverei. Não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai. Observe comigo, para que eu e você possamos entender esse desafio dessa suprema entrega, de viver este Evangelho de Cristo Jesus, em 4 atitudes que Jesus tem. A primeira delas, queridos irmãos, a humildade de Cristo, em meio a toda humilhação pública que Ele está enfrentando. Versos 2 e 3, os soldados teceram uma corda, uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a eles, diziam, salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Vocês se lembram que no Sermão da Montanha, ele disse, aquele que te bater na sua face, ofereça a outro? Vocês se lembram disso? Agora, ele sofre. Ele é humilhado publicamente. Ele é açoitado, ele está sendo ridicularizado pelos soldados. Mas ele não reage. Ele não reage com hostilidades. Ele não reage com raiva. Ele não é intempestuoso, mas ele se submete a Deus. Quantos de nós têm dificuldade com isso? Quantos de nós não conseguem ser humildes assim? Quantos de nós não conseguem
expressar essa humildade, essa sujeição, essa rendição ao propósito de Deus. Mas nós estamos vivendo um período perigoso na igreja, em que muita gente, por conta dessa ideia de confissão positiva, acredita então que pode se revoltar contra Deus. E tem um monte de crente então que não consegue se submeter à vontade de Deus, não consegue se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus, e começa então a dizer: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai tomar uma atitude? E muitas vezes nós estamos nos esquecendo que não é o que nós vamos pedir para Deus, mas é o que Deus quer que nós venhamos aprender, porque Ele é que é o rei. Amém, irmãos? Quem é o rei da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Então é a Ele. Mas esse evangelho da confissão positiva é um evangelho que então quer colocar o homem no centro e não Deus. E Jesus veio para mostrar que nós estamos aqui para colocar Deus no centro das nossas vidas e nos submetermos à vontade dEle. C.S. Lewis, ele diz: Cristo nos ensina que a humildade verdadeira não é pensar menos de si, mas é colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Amém, irmãos? Colocar a vontade de Deus acima da nossa. Os soldados, eles não estão apenas humilhando. Os soldados não estão apenas roubando a dignidade de Cristo Jesus. Jesus está sofrendo uma esculhambação pública. E Ele faz isso por amor a Deus, porque Ele se submete ao plano de Deus. Ele confia que o plano de Deus é justo, é bom, é perfeito. Amém, irmão? Muitas das vezes você está tentando conhecer a Deus, mas no caminho da tua vida e da tua existência, você está lutando com Deus. Tem crentes que cada um de nós vai ter que passar pelo vale de Jaboque, assim como Jacó passou. E ele teve que passar pelo vale de Jaboque para ser transformado em Israel. Mas tem muito crente que fica lutando contra Deus. Luta contra Deus, e luta contra Deus, e bate contra Deus. Sendo que Jesus nos ensina o caminho de nos submetermos à vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos nessa hora. Coloca a mão no teu peito. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero me submeter à tua vontade, o teu querer. Queridos, isso é muito sério, isso é muito profundo, porque isso vai te libertar. Isso vai te libertar. Vai te libertar da ansiedade deste mundo, vai te libertar das angústias deste mundo, vai te libertar das incertezas do teu amanhã, sobre o teu amanhã, vai te libertar de um caminho que só vai produzir angústias e destruições. Mas quando você se submeter e compreender a vontade, e a vontade de Deus não é subjetiva, ela não está escondida atrás de uma nuvem que você precisa que alguém vá lá e tire aquela nuvem. A vontade de Deus, dele, está tão clara para nós. Amém? Está aqui na palavra dele. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que discipulado não é você querer controlar a vida de ninguém. Discipulado é você levar a pessoa a deixar Deus controlar a vida da pessoa. Amém, irmãos? Não é tarefa fácil. Eu estou nessa história há 40 anos. Há 40 anos. E como eu sou rebelde. Sabe que você é rebelde igual eu?
E Deus está falando, é por esse caminho. Eu falo, não, Senhor, esse caminho parece que é melhor, Senhor. E Deus está falando, Carlos, você tem que orar mais. E eu estou dizendo, Senhor, eu já orei o suficiente. E Deus está falando, não, agora é voltar a jejuar. E eu estou falando, mas eu já jejuei tanto. E Ele está falando, tem que jejuar mais. Carlos, você tem que deixar o Espírito te controlar. E eu estou falando, Senhor, mas eu estou deixando. Mas o que está acontecendo? Que vem uns rompantes de vez em quando? Né? Andar em Goiânia, então a gente todo dia, toda hora a gente tem rompante nessa cidade, né, irmãos? Mas isso tem que nos levar ao caminho da rendição total a Cristo Jesus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus. O segundo princípio aqui, queridos, é interessante, mas é mais difícil. Veja o verso 30. Veja o que Jesus diz. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus poderia ter evitado a cruz, sim ou não? Jesus poderia ter saído ileso, sim ou não? Ele suportou toda a dor, ele reclamou da dor, ele foi até o fim, não foi? Para ser exemplo a mim e a você. Eu disse hoje pela manhã e novamente afirmo, aquele ator, Pedro Cardoso, precisa conhecer o Evangelho. Porque ele falou que a morte de Jesus na cruz foi um erro, e não foi. Nesta noite eu estou te mostrando que não é. Porque, de fato, para nós, homens, nós queremos ter a vida eterna, e tem muitos que estão pagando caro para ter a vida eterna, para querer viver mais de 120 anos, estão pagando, e tentando criar 1001 mecanismos. Mas, queridos, a vida eterna só tem um caminho, Jesus Cristo, amém? Por isso que ele diz, está consumado, está consumado. E ele diz aqui então, ele demonstra para mim e para você, que o sacrifício dele é voluntário, a entrega dele é total. Tenho para mim que a grande lição da crucificação é essa: você se submeter totalmente a Deus. Essa semana eu fui muito impactado com o testemunho de um irmão indiano, que ele havia se convertido, e ele ficou tão feliz de ter recebido a notícia de Cristo Jesus, e ele começou a evangelizar. Mas a região onde ele estava evangelizando é proibida a evangelização. E um dia, à noite, armaram uma tocaia para ele. E eles começaram então a apedrejá-lo na rua, na frente da sua esposa e de suas filhas. E na hora que ele viu que uma pedra muito grande havia acertado a cabeça dele, e o sangue começou a descer, ele colocou a mão no sangue dele, ele olhou, e ele vira e fala para aqueles que estão agredindo ele, e diz assim: isso é em favor de vocês. Esse sangue é para mostrar para vocês o que Jesus fez por mim e por vocês. E jogaram mais pedras, e ele falou que chegou um momento em que ele não sentia mais as pedras, mas ele recebeu dentro dele uma alegria do Espírito Santo de Deus, que ele começou a louvar, e eles ficaram então aterrorizados com aquilo, porque ele já estava todo cheio de sangue, e ele diz simplesmente que ele começou a louvar, e eles pararam de jogar as pedras, e eles viraram e falaram assim: como pode? Como pode? Nós viemos aqui para te matar, e agora parece que você está orando e rogando a esse seu Deus por nós. Aí ele diz:
porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele se sacrificou por nós, e hoje eu me faço sacrifício por vocês, para que vocês ganhem a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que testemunho, irmão. Na hora que eu comecei a assistir, eu falei, eu vou assistir de novo. Eu vi umas 20 vezes. E a pergunta que saiu de eu ver aquilo, o Espírito Santo me perguntou: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado diante das adversidades mais cruéis da sua vida, você olhar para Deus e falar: está consumado, eu vim aqui para cumprir o que tu desejas que eu faça. Amém, irmãos? Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você viva, que é para a glória dele, não é para homem algum. Quando Jesus usa essa palavra, está consumado, ele é uma expressão que vem do mercado financeiro, que diz assim: as dívidas estão quitadas. Olha que coisa linda. Nossas dívidas foram quitadas, foram anuladas. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender nesta noite a entrega total, radical. Nós precisamos entender a humildade, a humilhação diante das situações em prol da vontade de Deus. Nós precisamos compreender que nós somos chamados a obedecer a Deus. A obediência até o fim. Fala comigo, obediência até o fim. O terceiro princípio, a dependência de Deus em meio à dor. No verso 28 nós lemos assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E aqui nós novamente voltamos ao Salmo 22 e ao Salmo 69, porque tudo aquilo que foi dito para que se cumprisse. E é interessante isso. Isso me trouxe uma revelação, se é que eu posso dizer isso. Charles Spurgeon, ele fala assim: se você se encontra em sofrimento, lembre-se de que até o Filho de Deus clamou ao Pai. Deus não o abandonará na sua angústia. Amém? Até o próprio Filho diz. Mas isso vai se descortinando, porque isso vai me mostrando assim. Às vezes a gente tem uma mania de reclamar com a barriga cheia. A gente tem uma mania de achar que não está tudo bem, que precisa de mais coisas para ficar tudo bem. Mas aqui Jesus, Ele está ali, e a palavra está dizendo, era para se cumprir. Então não tenha medo de sofrer, irmão. Como isso tem falado comigo esses dias? Ele experimentou dor física. Ele experimentou dor emocional. Ele foi abandonado. Ele experimentou dor social, sofreu bullying, foi escarnecido. Ele sofreu abandono parental. Deus meu, por que me abandonaste? Isso me traz uma revelação, porque muitos de nós, muitos crentes, não sabem enfrentar a dor. E uma dor, às vezes, pode destruir a vida de muitas pessoas. Novamente vou usar o exemplo do filme A Forja, em que
aquele homem que perdeu o filho num acidente de carro, onde o motorista alcoolizado vai, atropela e o filho vai a óbito, aquele homem teve que aprender em meio à dor. E já tem um ditado popular que diz que nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Isso deve então produzir em mim e em você um entendimento de que muitas das vezes o que nós estamos enfrentando e considerando como sofrimento, abandono, solidão, de fato, é aquela história de pegadas na areia, em que nós estávamos andando e víamos duas pegadas, e Jesus estava ali em todos os momentos, mas nos momentos mais difíceis, a pessoa olhou e só viu duas pegadas, e ele fala: Jesus, você me deixou só? E ele fala: não, nesse momento você estava no meu colo. Amém? Então isso tem que produzir em mim e em você uma perspectiva sobre o sofrimento, sobre a dor. A primeira delas, Deus não está te abandonando, amém, irmãos? Deus não está te abandonando. A segunda delas, Deus está te sustentando e vai te sustentar até o fim. Ele teve sede aqui, ele está na cruz, ele está abandonado. Então essa pregação do Evangelho é espúria, essa pregação que diz que você vai vir para Jesus e você não vai ter mais problema, isso é espúrio. Porque o Evangelho verdadeiro aqui está dizendo para mim e para você o seguinte: que vão haver situações na nossa vida, que vão produzir dor e sofrimento, que vão produzir angústias, mas Deus estará conosco. Amém, irmãos? Amém? Então não temas, não temas, se Ele estiver com você, você vencerá. Agora o problema é você colocar a nau da sua vida, nessa tempestade da sua vida, sem Cristo Jesus estiver na sua nau e no seu barco. Não faça isso. Não vire as costas. Busque-o incessantemente. Busque-o cada vez mais. Compreenda da palavra. Compreenda os momentos que você atravessa. Compreenda com Cristo. E saiba que Deus não te abandonará na sua angústia. Amém? Levanta sua mão direita e diz aos céus assim: Deus nunca vai me abandonar no meio da angústia. Amém, irmão? Ele não abandona. Por último, querido, aqui na cruz, o que nós mais aprendemos é o perdão. É o perdão. O perdão de Jesus. O perdão de Deus. Ele olha para sua mãe, uma mãe aos pés de uma crucificação, chorando, angustiada. Jesus fala para João: João, esta é tua mãe. E fala para ela: este é o teu filho. Perdão, compaixão, empatia, sentir a dor e ser abrigo. Isso é a comunidade da fé. Isso é a comunidade da igreja. Ali na cruz se inaugura então a nossa redenção, a nossa salvação, mas se inaugura também a perspectiva de que igreja não é projeto de poder. Igreja é projeto de relacionamento, é projeto de cuidado. Que igreja não é só um lugar onde eu vou adorar a Cristo Jesus. Igreja é um lugar onde eu vou me encontrar com pessoas que foram lavadas e redimidas em Cristo, que vão estender o ombro quando a gente precisa,
Amém? Que vão estender o ombro, vão chorar com a gente quando a gente estiver chorando. Hoje eu e minha família ficamos assim, bem tocados hoje. Postaram lá no Comunidade Kids uma atividade que foi feita com as crianças. Era a amarelinha da oração. E uma das folhas que estavam assim, estava a orar pela família, orar pelos estudos, orar pela igreja, mas estava escrito assim, orar pela família do pastor. Isso me tocou muito. Mas o que mais me toca é quando você realmente se preocupa com o teu irmão que está aqui hoje, do teu lado. Quando você não desiste do teu irmão. Quando você olha e fala, vai dar certo. Nós vamos vencer. Nós vamos atravessar junto. Maria ali está desolada. Não é? Mãe nenhuma queria aquilo para o filho. Está desolada. Mas Jesus fala, Maria, a vida vai seguir. E João vai estar do teu lado. Amém? Amém, irmão? Eu quero te dizer isso nessa noite. Não sei qual é a dor, não sei qual é a aflição. A vida vai seguir. E nós vamos estar aqui para a gente atravessar. Qualquer que seja o vale. Se é o vale da vitória, nós vamos estar vitoriosos, cantando louvores a Deus. Se é o vale da sombra da morte, nós vamos estar aqui orando. Não é mesmo, Weber? Jéssica? Não foi isso que vocês experimentaram lá? Com a Annelise aí? Nós vamos estar orando. Nós vamos até levar café da manhã. Nós vamos acudir. São tantas coisas que acontecem na vida de uma igreja. Mas nesse lugar desolador que se chama Calvário, Gólgota, o lugar da morte, é o lugar da esperança. E a esperança está no ombro amigo. No ombro que se estende para chorar junto. No ombro amigo, que mesmo na pior dor, Ele não vai nos deixar sozinhos. Amém? Essa noite, ao olhar para a cruz, o lugar da dor, o lugar do escárnio, um lugar tão cruento. Se você olhar abaixo da cruz, está Maria e João. E Deus usando o coração deles para nos ensinar que a gente vai passar por dores e sofrimentos, mas nós podemos vencer elas, porque somos a igreja, o corpo vivo de Cristo, o povo de Deus, o povo cheio do Espírito e do amor de Deus, que crucificaram sua carne, que jogaram fora e que se humilham agora para viver a vontade única e exclusiva do Pai, e que sabem que podem viver essa vontade, revestidos com um poder do alto, que não é igual deste mundo, mas o poder do Pai Celeste, para a gente ir curando vidas e ajudando pessoas, transformando histórias, libertando e reconstruindo, sendo igreja, sendo povo de Deus, sendo discípulos que vivem como Jesus viveu. Feche os teus olhos e faz uma oração nessa hora. E a oração é que você se encha hoje de supremo
amor de Cristo, de humildade, compaixão e desejo de obedecer. Ele não apenas morreu por nós, mas demonstrou como devemos viver como ser discípulos. O seu caminho de sacrifício e entrega, que nós possamos aprender nessa noite. A sua humildade deve nos levar a viver sem orgulho. O seu sacrifício deve nos levar a amar a ponto de doar nossas próprias vidas por amor a Ele. A sua total dependência em Deus nos leva a confiar nele plenamente e seguramente que nós venceremos o sofrimento dessas vidas. Com o seu perdão, nós podemos perdoar. Com o seu amor, nós podemos amar. Com a sua graça, nós podemos ser seu povo na face da terra. Feche os teus olhos e fala para Deus: Deus, eu quero viver como Cristo. Faz essa oração hoje. E se você nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus, e você hoje quer fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que hoje quer dizer: Senhor, a minha vida é tua, estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Temos alguém que vai fazer essa entrega hoje? Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Temos mais alguém? E se hoje você quer ser revestido do poder do alto para enfrentar as suas batalhas, as suas lutas, fique em pé comigo na presença de Deus. Nós vamos orar neste momento. E o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida. Pai, nesta hora, Deus, eu agradeço, Deus, pela vida, Deus, que faz essa entrega ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha curar, restaurar, ó Deus, transformar, ó Deus. Venha dar a paz que excede todo entendimento, a alegria que o mundo não dá, Pai. Que hoje, ó Deus, esse coração seja revestido de todo o teu amor, de toda a tua graça e de todo o teu poder. E nessa noite, ó Deus, nos colocamos aqui em tuas mãos, aonde, ó Deus, observamos tua palavra e somos desafiados, ó Deus, a crucificar o nosso eu na cruz, para viver, ó Deus, no centro da tua vontade e do teu querer. Ó Espírito Santo de Deus, vem capacitar o teu povo, vem capacitar o teu povo, vem nos levar, ó Deus, a um nível mais profundo, a um nível maior, ó Deus, de experiências contigo. Que nós possamos realmente entregar o nosso futuro, o nosso viver, a nossa vida, as nossas famílias, os nossos bens, as nossas posses, que tudo que temos realmente seja para o teu louvor, para a tua glória, para o teu querer. E que através de nós, Senhor, vidas possam ser curadas. Levanta Joões aqui hoje, ó Pai. Joões que sabem, ó Deus, oferecer consolo, cuidado para aquele que está ali, até mesmo desesperado. Levanta-nos assim, ó Deus, com o poder e esta sabedoria, da voz, ó Deus, da voz da compaixão, da voz do amor, da voz do cuidado para aqueles que estão feridos em suas vidas, em suas almas, em seu viver. Toma, ó Deus, nossas vidas hoje. Nos faz esse instrumento de boa vontade, desse instrumento que leva essa paz do Senhor em todos os rincões deste mundo, Senhor. Aos rincões das vidas, ó Deus, que estão hoje desesperadas, Senhor, mas que podem experimentar essa paz do Senhor. Que nós sejamos esse instrumento do Senhor, ó Deus. Um instrumento, ó Deus, para mudar, ó Deus, o egoísmo deste mundo, Senhor.
um instrumento, ó Deus, para mudar a avareza, a insensibilidade. Nos torna esses instrumentos, Senhor, que através, ó Deus, da nossa vida, as pessoas vejam a Tua glória, que através do nosso viver e das nossas atitudes, as pessoas vejam a Tua graça, e que, se necessário for, que o nosso falar seja para edificar, ó Deus, e levar os corações mais perto do Senhor. Toma, ó Deus, nossas vidas, toma os nossos corações nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.